Fala pessoal, mais um vídeo falando sobre hoje da filósofa Hannah Arendt, uma filósofa judia, né? Seu nome na verdade é Joana, né? Ela troca para Hannah devido às questões todas da época, porque ela é alemã, né? Então alemã e judia. Então vocês já imaginam, né? Toda uma situação que ela passou, ela teve que fugir para não ser morta, né? A Hannah acaba morando nos Estados Unidos, né? Parte das obras dela debatem exatamente toda essa questão política, né? Social da época. E nesse livro a gente vai falar exatamente da liberdade exposta por essa filósofa. Filósofa muito interessante, quem quiser tem outro vídeo sobre ela, falando da banalidade do mal, ou quem quiser ler sobre ela, é muito interessante conhecê-la. Vou apresentá-la e já entramos no assunto. Primeira coisa que ela vai fazer quando ela vai debater a liberdade é fazer uma crítica, né? Ela critica os liberalistas, né, a questão do contratualistas também, né, da liberdade natural, onde ela alega que não existe essa liberdade natural, porque a liberdade natural é uma liberdade individual, e uma liberdade individual é impossível de ser construída, porque ela não existe. Ela vai criticar o conceito cristão de livre-arbítrio, né, do Santo Agostinho, também debatendo exatamente essa questão de que não existe uma liberdade sem as relações, né? Toda a minha escolha ela é baseada basicamente nas relações que eu possuo, porque tudo aquilo que eu faço dentro de um âmbito social, político, que as minhas ações afetam sempre alguém, afetam outro, afetam o conjunto, afetam a sociedade. Então, é impossível nós determinarmos que exista apenas uma liberdade particular, né, individual de decisões. As nossas decisões elas são todas voltadas para uma relação geral. A partir dessa noção, né, dessa crítica à liberdade individual, a Hannah, né, a filósofa, irá apresentar três condições, três pontos básicos da existência humana, que ela divide entre o trabalho, a fabricação e a ação. O que são essas três coisas, né? Então ela apresenta assim: a ideia de trabalho, o trabalho ele consiste nas nossas relações biológicas, nas nossas necessidades biológicas, né? O processo do corpo biológico. O que isso quer dizer, né? São questões simples, né? As questões dos alívios, né? Da fome, da sede, do defecar, né? Do urinar, que são as questões de um organismo natural, né? Que é a nossa necessidade para se manter vivo, né? É a condição da própria vida, né? O que é a nossa manutenção da vida, porque o indivíduo que não come, que não bebe, que não transa, ele não mantém a vida prosseguindo, né? O segundo ponto é a fabricação, que é muito importante na questão do homem, né, do homem no sentido universal, do indivíduo humano, porque é a produção de um mundo artificial. O ambiente natural para o ser humano ele não é propício, né? Nós não conseguimos viver num ambiente natural, na selva, como os outros animais, né? A gente acaba sempre encontrando uma dificuldade maior. E para isso, o indivíduo passa a produzir coisas, né? Não só coisas
objetos, né, que são os necessários, assim como também as questões ideológicas, né? Então a gente desenvolve a partir disso as instituições, né, a cultura, como é que se diz? A moral, né, as análises políticos sociais, que é fabricado, isso não existe naturalmente, né? Na selva não existe um padrão moral, né? Existe um padrão de convivência no máximo, né, que existem entre os animais, mas isso é desenvolvido e as ferramentas que são essenciais, né? A parede, o celular, né? A ferramenta, né? O homem foi caçar, ele não caça com a mão, né? Os bichos têm garras, nós não temos. Então tudo isso vem da fabricação. E por fim, né, a ação. O que é a ação? A ação é o ponto-chave de tudo isso, é onde fica mais evidente a questão da ausência da liberdade individual, né, segundo a filósofa. Por quê? Porque é na ação que a gente entende a coletividade. Né? A Hannah ela vai debater que nós não vivemos, né, isso aí vários filósofos questionam, não vivemos só, né, na Terra, o homem, o ser humano, isso é uma dificuldade que eu tenho, estou tentando mudar, né? O humano, de falar homem e humano, o ser humano, ele tem uma relação não só com as outras pessoas da mesma espécie, do outro humano, como uma relação, como um organismo vivo dentro do ambiente. Né? As nossas relações com as espécies, né? Para quem não sabe, dá para investigar aí a relação que o homem tem com a abelha, que é muito interessante, né? Que é a destruição da abelha está destruindo o planeta, ou a relação com várias outras espécies que foram extintas. Tem aquele filme, né, B-Movie, que ele debate exatamente essa estrutura do quanto a nossa relação com o ambiente é prejudicial para o universo, né, para o nosso planeta, porque a gente também não sabe se destruir a Terra, quais consequências no ecossistema, né, no sentido de planetário, a gente não sabe o que pode acontecer, né, tudo é ligado. Então, se existe toda uma estrutura que mantém todas as coisas juntas, destruir uma delas afetará todas elas, né? E é aí que vem a ideia da liberdade como uma escolha social. É claro que assim, você não vai dizer que, ah, não, ela não existe plenamente. Você tem sim uma liberdade individual, mas você não, impossível você utilizá-la de forma alguma, porque você em momento algum vive só, né? Mesmo quando você vive numa casa que é sua, vamos dizer, você comprei uma casa, ela é minha. Ela não é sua, né? Porque você paga impostos por ela, você paga a água dela, você paga a luz, você paga a sua internet, tudo isso você depende de alguém, né? A não sei que você tenha construído a sua casa por conta própria, você precisou de alguém para construí-la. Então tudo isso, né, está ligado a essa noção de liberdade da filósofa e aonde também, por que eu citei lá no início a questão dela ser, né, alemã no período nazista e judia, né, filha de judeus, descendente de judeus, porque ela vai debater exatamente a questão do liberalismo, né, e do totalitarismo. Porque a partir do momento em que você tem um sistema totalitário ou um sistema liberal, você está também deixando de se preocupar com o social. Né? O totalitarista é um ditador, então ele preocupa-se consigo só. O liberalista, ele é um indivíduo individualista, que vem a questão da privatização e tudo mais, que também está preocupando só consigo. E essa noção, aí que vem a crítica social da filósofa, essa noção de liberdade a partir desses dois pontos de vista, né, da opressão ou da liberdade individual, elas acabam causando um mal social. Elas acabam destruindo a sociedade porque essa liberdade individual não existe. Todos os três campos da existência humana, né, o trabalho, a fabricação e a ação, são pontos sociais. Né? Você não
vamos lá, né, no trabalho, você não se alimenta se você não tiver alguém que plante, que alguém que sustente, né, que produza, que faça. Você não, não constrói nada sozinho. A sociedade tem uma moral, tem cultura. A cultura ela é feita pelo ambiente. Você não inventa uma cultura particular. Você pode discordar da cultura, né? Ver o vídeo aí sobre cultura é interessante, né? Que eu falo do funk. Você pode discordar, não gostar, mas ela é cultura, não é uma escolha sua. E a ação, você não pode negar que você depende dos outros, né? Veja o caso da abelha. A gente vai acabar com as abelhas, acabando com as abelhas, a gente não vai ter mais planta no universo, né? No universo, no planeta. Nosso planeta vai morrer. Então, uma coisa sempre depende da outra. Isso que a gente não sabe, né? É igual você pensar numa minhoca. Ah, para que serve a minhoca? A minhoca é inútil. Vamos matar as minhocas, vamos fazer lanche das minhocas. Não, porque a minhoca tem toda uma produção, né? Ela tem todo um trampo que ela faz todo dia dentro da terra para a terra ficar renovada e boa. Então, tudo no planeta tem uma função. Talvez o único indivíduo que não tenha função nenhuma no planeta é nós, né? Os seres humanos que estão aqui só para fazer bosta. Mas aí é outro problema. Sim, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Valeu!